Olá, você que está nos acompanhando após a vitória da equipe do Inter contra o Coritiba, jogo esse aqui no Beira-Rio em Porto Alegre. 3-0, gols de Taisson, Edenilson e também do Alemão, que acabou marcando após 2 meses, que ele não vinha balançando as redes da equipe colorada. Com esta pontuação, a equipe do Inter agora sobe um pouco na classificação, com 24 pontos na terceira posição. 4 atrás do Palmeiras e 1 atrás do Corinthians, mas lembrando que as duas equipes paulistas ainda têm uma partida a menos pelo Campeonato Brasileiro. Logo atrás da equipe do Inter vem o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, que tem partidas ainda neste final de semana e que podem tomar esta posição, o terceiro lugar da equipe colorada no final da rodada, da 14ª rodada. No pior dos cenários, o Inter pode terminar na 5ª colocação, atrás dessas duas equipes dos dois Atléticos aqui do Brasil. Sobre a partida do Inter, foi uma partida relativamente equilibrada no primeiro tempo, mesmo com o Inter abrindo este placar de 2-0, gols no primeiro tempo do Taisson e também do Edenilson. O Coritiba começou pressionando um pouco mais a equipe do Inter, algo que vem acontecendo já há algum tempo dentro das partidas da equipe colorada, quando o Inter acaba sofrendo um pouco mais das ações ofensivas das outras equipes que vem enfrentando. Mas logo, alguns instantes depois, a equipe do Inter, lá por volta dos 20 minutos, acaba chegando com o gol do Taisson, após uma boa jogada do Pedro Henrique pelo lado direito de ataque, acaba driblando com um jogo de corpo 4 jogadores da equipe do Coritiba, cruza rasteiro para dentro da área e o Taisson acaba marcando. O Edenilson, ele acabou fazendo o gol após uma jogada de pivô do atacante Alexandre Alemão. Isso acabou levando a este gol do Edenilson. No segundo tempo, o Alemão ele acaba fazendo um gol em uma tentativa de dribles, uma entrada dentro da grande área em dribles do jogador Taisson. A bola acaba sobrando para o Alemão, ele acaba protegendo bem a bola, chuta, a bola bate na trave e entra dentro do gol. Este gol, como eu disse, o Alexandre Alemão vem marcando este gol agora pela equipe do Inter após 2 meses, exatamente 2 meses. No último dia 24 de abril, ele tinha marcado o seu último gol pela equipe colorada. Esses foram os 3 gols da equipe do Inter. Nós temos alguns problemas de possíveis lesões dentro da equipe do Inter. Começando pelo Bustos, ele acabou saindo com dores ainda no primeiro tempo. O Heitor acabou entrando, atuando pela lateral direita, e justamente o Bustos vinha numa sequência de mais de 20 jogos como titular da equipe do Mano Menezes, e também ainda pelo técnico Alexander Medina, então foi uma sequência um pouco mais forte. Ele acabou tendo alguma dor muscular e acabou saindo, vira dúvida ainda para o próximo jogo da equipe do Inter pelo Campeonato Brasileiro. O Heitor entrando também, ele atuou bem pelo lado direito, ele não comprometeu em nenhum momento. E outros 2 nomes eu quero trabalhar um pouco mais direto. O Moledo, ele acabou voltando para a equipe titular da equipe do Inter, após um período em que ele acabou passando por lesões, enfim, ele não ficava à disposição do técnico Mano Menezes, assim, por uma partida completa. Ele de vez em quando entrava como reserva da equipe colorada, mas desta vez ele foi titular e foi substituído ali pelos 30 minutos do segundo tempo pelo Kaique Rocha. Já o Tauan Lara, segundo jogo dele como profissional dentro da equipe do Inter, ele que acabou atuando ainda na equipe do Diego Aguirre lá na última temporada no Campeonato Brasileiro. Ele atuou por cerca de 10 minutos, ele jogou a partida inteira contra a equipe do Coritiba e não comprometeu em nenhum momento. Nos primeiros minutos de jogo, ele demonstrou um pouco mais de nervosismo pela equipe colorada, por estar atuando pela sua segunda vez como titular ou como profissional na equipe colorada. Ele de vez em quando ele caía sozinho, enfim, ele jogou um pouco mais recuado, jogando um pouco mais defensivamente pelo lado esquerdo. E no segundo tempo ele acabou tendo alguns lances um pouco mais ofensivos, ele tentou algumas jogadas a mais, com algumas tabelas também pelo lado esquerdo, junto com o Depena, que também foi um outro jogador de destaque, mas o Tauan Lara como um todo ele jogou bem, um pouco assim mais regular, não nada extraordinário, mas foi bem para uma segunda partida como profissional dentro da equipe do Inter. O Pedro Henrique também foi outro jogador que teve bastante destaque também pelo lado direito. Ele acabou atacando diversas vezes por aquele lado, ele que tem a capacidade de jogar tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Ele acabou tendo bom destaque, tendo umas boas ações ofensivas contra a zaga da equipe do Coritiba.
O Daniel, goleiro da equipe do Inter, não teve tantas intervenções neste jogo. No segundo tempo, basicamente não trabalhou, porque a equipe do Coritiba se desorganizou no segundo tempo e não conseguiu gerar nenhum perigo para a meta colorada, apenas no primeiro tempo, algumas intervenções mais pontuais. Com o restante da equipe também, o Gabriel teve uma atuação regular, o Tyson, apesar de ter marcado o gol, não teve tanta participação no restante da partida, o Edenilson teve uma boa movimentação pelo meio de campo, enfim, a equipe do Inter foi uma equipe mais firme, mais regular nessa partida. Ali por volta dos 25, 30 minutos do segundo tempo até o final do jogo, o jogo ficou mais morno, não teve nenhuma oportunidade pela equipe do Inter, enfim, foi um jogo mais de cadenciar, evitando também um desgaste físico maior para as próximas partidas que a equipe do Inter tem pelo Campeonato Brasileiro. E a próxima partida do Inter não será pelo Campeonato Brasileiro, mas sim contra o Colo-Colo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, jogo de ida, jogo esse lá no Chile. E logo na sequência o Inter tem um jogo contra o Ceará no sábado da semana que vem, esse jogo que será lá na Arena Castelão, lá no Ceará. E fique ligado que a nossa próxima análise de alguma partida aqui da equipe do Inter e também da equipe do Grêmio será na terça-feira, quando a equipe tricolor entra em campo contra o Londrina.